Olá, tudo bem? O meu nome é Esther e eu sou cristã, casada e trabalho como mentora para mulheres. Hoje eu queria falar com você a respeito da oração. É, oração. O que é isso? Para que serve? Será que funciona? Será que não funciona? E eu trago aqui um pouquinho da minha experiência, um pouquinho dos meus estudos, um pouquinho da minha vivência para compartilhar com você. Mulher que deseja crescer na fé, crescer na sua vida profissional, crescer na sua vida relacional. Então, para mim, a base sempre é Deus e todo o restante vem logo a seguir, quando a gente faz isso com amor. Então, hoje eu queria falar um pouquinho de oração, porque a gente sempre fala, né? Vamos orar, hora que melhora, tem alguns jargões aí que a gente utiliza. E eu aprendi desde pequena com a minha mãe que a oração ela é muito importante e que realmente ela nos ajuda. E a minha mãe sempre falava, você fala sempre com Deus porque Deus te ama. Você fala, conta tudo para ele porque ele não te abandona, ele é fiel, ele não falha. Então você é alguém que você pode contar. A minha mãe tinha tanta fé que ela chegava a falar para mim o seguinte, olha, eu posso até um dia enlouquecer e querer te deixar, porque ela era muito amorosa, eu jamais faria isso. Mas mesmo assim, se eu fizer isso, Deus não te abandona, né? E é verdade. E eu cresci nessa fé, cresci vendo minha mãe de joelhos em oração, pedindo, agradecendo, reconhecendo a soberania dele. E é isso que eu quero falar. Se realmente funciona, por que funciona, para que ela serve. E eu vou começar deixando 3 pontos principais aqui nesse vídeo sobre oração, tá? Por que a gente ora? Eu fiz até um estudo, na verdade, eu deixei até aqui no meu celular, e ele tem mais de 20 pontos a respeito da oração. Mas hoje eu vou falar de 3 principais, para a gente começar. E algumas perguntas, né, que a gente às vezes se faz. Uma das perguntas se Deus sabe tudo, se Deus é onipresente, onisciente, Ele sabe tudo, né, onisciente, por que eu tenho que orar? Né? É uma pergunta que se faz. Se eu nunca vou ser perfeita, se eu nunca vou chegar nessa perfeição aqui na Terra, se eu vou continuar errando, por que eu tenho que orar? Né? E se tem tanta coisa ruim que acontece, Deus está sabendo? Por que Ele não resolve? Eu tenho que orar. Né? Essas são algumas perguntas que às vezes surgem, que as pessoas fazem, e eu vou falar um pouquinho disso. A gente ora, gente, não para mover Deus. Deus se move, Deus tem o controle, Deus está acima de tudo, Deus é soberano. Ele não está lá no céu, né, como a gente às vezes se refere, ele não está lá dormindo, quietinho, e aí se eu não fizer uma oração, ele não vai saber o que está acontecendo. Não é assim, né? Ele não... Opa! Acordei porque a Esther está orando e olha, agora sim, agora eu vou agir, porque a Esther começou a orar. Não é isso. Na oração, na verdade, a gente é que rasga o nosso coração para Deus. Ele já sabe, mas Deus é um ser que nos criou para ser relacionais, para ter o que? Relacionamento. Como que você tem relacionamento com alguém? Conversando com essa pessoa, falando com essa pessoa e ouvindo essa pessoa. Esther, mas como é que eu vou ouvir Deus? Se Deus não é um ser físico aqui, terreno. Através da palavra dele, da Bíblia. É ali que a gente ouve. Ali que a gente entende como é que Deus criou todas as coisas, criou os relacionamentos. É ali que é a nossa audição fica aguçada para a gente conhecer Deus. E aí, então, na oração, a gente desabafa, a gente coloca para fora. Um dos pontos, tá, gente? Como eu falei, esse estudo que eu fiz tem mais de 20 pontos, hoje eu vou falar 3. Então, eu vou falar para Deus dos meus sentimentos. Então, vamos pegar um sentimento específico. Eu tô com raiva.
um dia que você está com raiva, aquele dia que você tem vontade de esganar alguém, o marido às vezes, o filho, os filhos, né? Você saiu do sério, você tá tomada pela raiva, que é humano. Não se sinta um ET por conta disso, porque todo mundo passa por isso. E aí você simplesmente pensa que não deve fazer uma besteira, que não deve deixar com que essa raiva tome conta de você. Você tem consciência disso, mas o teu sentimento é de vontade de esganar alguém. Essa é a verdade, a gente sabe disso. E aí você vai lá orar. E você vai rasgar o teu coração. E você vai assumir que você está com raiva. Vai assumir para quem? Para o seu Pai, para o seu Criador. Você vai dizer para Ele: Senhor, eu estou com muita raiva, eu estou com vontade de fazer isso, de fazer aquilo, mas eu sei que isso não é uma atitude que combine com alguém que está buscando te servir, que está buscando ter uma comunhão contigo. E mesmo uma pessoa que seja, que não tenha nem religião, mas a gente sabe que bater, brigar, xingar não resolve as coisas, acaba só piorando. Então, assim, você tem consciência de que é uma coisa que não é legal fazer. E só de você estar ali, de joelhos, rendendo-se, colocando para fora esse sentimento, assumindo esse sentimento, reconhecendo, isso é muito importante. Não adianta a gente querer florear, a gente querer enfeitar, justificar. A gente tem um hábito muito grande às vezes de justificar, e quando eu justifico, eu estou me colocando como vítima e sempre a outra pessoa como o responsável pelo que eu sinto. E na verdade ninguém é responsável pelo que a gente sente, só a gente. Ninguém tem o poder de modificar o nosso sentimento, só a gente. Tanto que você pode perceber que quando é para um sentimento mais agressivo, a gente diz que o outro foi o causador. Mas quando é para uma coisa boa, o outro às vezes tenta nos convencer e a gente não permite, não é verdade? Então, assim, tem aí a nossa responsabilidade. É lógico que a gente muitas vezes se frustra, se entristece e se enraivece com uma boa explicação para isso. Há um motivo, sim, mas o que eu estou dizendo é do sentimento nos dominar e a gente se colocar, né, como vítima e acusar o outro. Então a gente vai assumir que a gente está sentindo aquilo, porque é a gente mesmo, não tem jeito, né? A gente está sentindo, a gente está com raiva. Segundo passo que a gente faz, a gente reconhece que não é uma coisa boa para nós mesmos. E se não vai ser bom para mim, não vai ser bom para ninguém, né? Uma vez que eu esteja ácida, azeda, todo mundo em volta vai ficar também. Então, eu vou reconhecer a raiva e eu vou reconhecer que ela não é um bom sentimento. E aí, eu já tô esvaziando essa raiva, porque eu já coloquei para fora. Eu já falei sobre isso com Deus. E aí, depois disso, eu já assumi que eu não quero ficar com essa raiva. Então, eu já estou esvaziando. Então, olha o primeiro ponto aí. Eu já esvaziei de um sentimento, porque só de falar já esvazia. Só de falar, só de colocar para fora e colocar para fora em sinceridade, rasgando o coração, sabendo que não adianta mentir, florear, enganar, porque Deus sabe de todas as coisas e a verdade ela é sempre libertadora. Então vale a pena falar a verdade sempre. E aí você falou, já esvaziou, já diminuiu aquela pressão. E aí você tem uma segunda vantagem da oração. Quando você está falando, só esse processo de falar, de elaborar o que aconteceu, de explicar passo a passo o ocorrido para te levar para aquele sentimento de raiva, que é o que a gente está exemplificando nesse momento, só essa verbalização já vai te trazendo uma clareza maior sobre o acontecimento. É como se fosse uma terapia, porque a terapia também é isso, né? É você se ouvir também, é você entender melhor o que está acontecendo, é você elaborar
tudo aquilo que ocorreu de uma forma que às vezes você mesma não tinha percebido. Já reparou quando você está contando alguma coisa para alguém e você se dá conta de fatos, de sentimentos, você tem insights que quando a coisa em si aconteceu você não tinha consciência. Isso se dá nessa hora aí da comunicação, da verbalização. Então já é um segundo ponto. Eu já consigo entender melhor a situação. E quando eu tenho mais clareza na situação, eu também tenho menos sentimentos dominando essa situação. Porque aí eu já tô aqui, ó, na cognição, eu já tô no entendimento, eu já tô clarificando mais para mim o que realmente aconteceu e já estou colocando as coisas nos seus devidos lugares. Então, é um segundo ponto, é uma terapia que você faz com o médico dos médicos, com o Senhor dos senhores, com o teu pai. Então vale a pena colocar para fora, já são 2 pontos. O terceiro ponto, vou pegar aqui a minha colinha, porque eu tenho tudo aqui no meu celular, que eu quero falar para vocês. E esse ponto é simplesmente maravilhoso e libertador. O terceiro ponto ele te coloca, a oração, né? Ela te coloca na tua verdadeira posição. Que posição é essa, Esther? A posição de filha, a posição de filho, e não de pai, não de dono, não de grande, não de maior, e sim de maior que Deus, tá? A gente às vezes nessa vida, e eu me incluo, todos somos assim, a gente se acha muito grande, a gente se acha muito cheio de direitos e a gente esquece que nós estamos aqui nessa terra para servi-lo, que nós fomos criados por ele e para ele. Então não é sobre mim, não é sobre Esther, não é sobre você que o mundo gira. Tudo tem um propósito e o propósito é sempre louvar a Deus com a nossa vida, engrandecer a Deus com a nossa vida. Então tudo que a gente passa, tudo que a gente sofre e tudo que a gente conquista nos remete a quê? A Deus, que é a fonte de todas as coisas boas. Então, a oração nos coloca ali nesse devido lugar de lembrança do seguinte: eu não tenho controle de tudo. Eu sou pequena e Deus é grande. Eu sou finita, eu termino, eu tenho um fim. E Deus, ele é infinito, ele é grandioso. Eu peço, ele é que manda. Sabe? E quando você está nesse lugar de filho, nesse lugar de menor, nesse lugar, exatamente no lugar onde você deve estar, é libertador, porque você não fica carregando coisas que você não precisa, você não fica com posturas erradas, você não fica criando histórias, criando personagens para você parecer outra coisa, parecer ter o domínio, parecer ser grandioso, parecer ser mais forte do que é. Não, você pode ser um ser humano, uma pessoa vulnerável, uma pessoa que chora, uma pessoa que sente, mas uma pessoa que também conquista, que vence seus obstáculos, que se prepara melhor, que vai ter a cada dia uma experiência nova, que ajuda a si e ajuda aos outros, que cuida de si para poder também cuidar dos outros. Então, são 3 pontos que eu quero deixar nesse dia para você refletir sobre a importância e a eficácia da oração. E olha, gente, eu não entrei nem em outros detalhes maiores que tem na oração, mas veja que coisa mais linda. Eu vou até pegar aqui para a gente ver de novo, mas vamos lá, vamos falar aqui. Primeiro, a gente alivia essa pressão interna, seja qual for o sentimento que a gente estiver sentindo naquele momento, né? Então já traz alívio essa oração de rasgar o coração, de colocar para Deus, de ser sincero com Deus, de derramar mesmo ali a nossa sinceridade, a nossa verdade. Segundo lugar,
a gente elabora melhor tudo que a gente está sentindo, a gente começa a trazer clareza para o sentimento que a gente está colocando ali naquela oração, trazer clareza para a situação que a gente está enfrentando. Terceiro lugar, a gente entende quem é pai, quem é o pai, quem é o criador e quem a gente é. A gente é filho. E como filho, a gente obedece. Como filho, a gente escuta. Como filho, a gente é grato. Como filho, a gente aprende com o pai. A gente não manda no pai, a gente honra o pai com a nossa vida, com a nossa existência. Então, são três motivos assim maravilhosos para você jamais deixar esse hábito da oração de lado. Ore a Deus, fale com Ele, abra seu coração, sinta o que Ele vai falar, perceba o que Ele vai te mostrar, porque vão vir insights durante a sua vida, através de pessoas, através da leitura da Bíblia principalmente, porque a Bíblia ensina a gente a viver. Então não perca essa oportunidade maravilhosa de se relacionar com aquele que te criou, de falar para Ele e de ouvir dele o que Ele quer para você nessa terra, e eu te garanto, são coisas boas. Mesmo que a gente passe por problemas, e a gente passa, Ele nos dá força, sabedoria, conhecimento, consolo para a gente vencer tudo que a gente precisa vencer, e sempre é um grande aprendizado. Espero muito ter te ajudado, espero que você ore mais, que você perceba que arma poderosa você tem na sua mão para a modificação de si mesmo, porque quem precisa ser modificado somos nós, não é Deus. Ele já é perfeito, nós é que não somos. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui embaixo. Eu te agradeço muito por estarmos juntos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo!